Começando então aqui com os destaques da AES Brasil nos seus resultados, a empresa vem com uma série de investimentos muito pesados aqui, então ela vem passando atualmente por um ciclo de investimentos muito forte, buscando diversificar a sua matriz de geração energética, que anteriormente era composta somente de ativos de geração hídrica, mas agora a empresa vai diluir muito e vai ficar aí com a maior composição da sua capacidade de geração vindo de ativos eólicos e solares, tendo ainda um pezinho ali na parte de geração hídrica. Então, com isso, ela vem aqui com as suas obras do Complexo Tucano praticamente concluídas em 99% e também o Complexo Cajuína aqui praticamente concluído com 97%. Tendo também o Complexo Cajuína 2 com as obras em 63% de andamento. Detalhe aqui que esses projetos da AES Brasil já estão com a sua capacidade de geração vendida, então a partir do momento em que a empresa colocar esses complexos para funcionamento, ela já começa a receber esses valores. Isso aqui é inclusive um dos grandes diferenciais que o Barsi costuma citar aqui para a empresa, porque ela não vai ter aí aquela janela de venda de energia, de negociação, ela já tem todos os seus valores financeiros de preço de energia já negociados, então esses complexos já entram jogando, bem dizendo. Em relação aqui à sua parte operacional, ela também vem tendo uma melhoria na sua geração de energia, tanto pela questão de disponibilidade dos seus ativos eólicos, quanto pela melhoria dos reservatórios hídricos que acabam melhorando ainda mais os números de segurança aqui da empresa nesse sentido. E agora na sua parte financeira, a empresa vem também com uma melhoria em vários dos seus números e a gente vai dar uma olhada nisso agora na sequência. Falando dos seus complexos de geração eólica que estão em construção, a AES Brasil deve ter nos próximos trimestres uma grande evolução aqui nesses valores, justamente porque ela tem aqui não todos os complexos ainda em operação. Então, por exemplo, no Complexo Tucano, temos somente atualmente 35 geradores em operação, sendo o total aqui desse complexo 52. Além disso, aqui no Complexo Cajuína 2, ela também tem 20 em operação, sendo o total 55, e no Complexo Cajuína 2, ela ainda não tem nenhum aerogerador em funcionamento. Então, quando todas essas obras vierem a funcionamento, quando todos esses aerogeradores começarem a gerar energia, certamente vai ter um peso muito positivo aqui na rentabilidade da empresa. Um ponto que eu sempre costumo destacar aqui para essas empresas que atuam na parte de geração fica em relação à sua energia já negociada e vendida. Eu trago aqui para vocês um ponto muito importante para a AES Brasil, que é exatamente pelo seu nível de contratação para os próximos anos. Então podemos ver aqui que até 2025 a contratação total da empresa está na casa aqui de 94% para o ano de 2025 e para os próximos anos também está em valores muito interessantes, em 81% aqui para o ano de 2026 e em 72% para o ano de 2027. Isso acaba trazendo bastante segurança para a empresa, principalmente com a variação do preço da energia aqui no mercado brasileiro. Então, nesse ambiente de contratação livre, nós temos uma variação dos preços. Quando a energia fica mais escassa, o preço acaba subindo. Quando a energia fica menos escassa, o preço da energia acaba caindo. E isso afeta diretamente o resultado dessas empresas, principalmente aquelas que não têm tanta segurança assim nos seus contratos e também não têm tanta previsibilidade, o que não é o caso da AES Brasil. Passando agora para os números da empresa, ela viu um grande aumento na sua margem operacional líquida, que teve aqui um crescimento de 46% frente ao segundo trimestre de 2022, puxado principalmente pela melhoria dos seus ativos hídricos, mas aqui com uma grande participação dos seus ativos eólicos, que foram os principais responsáveis aqui por esse crescimento. E no comparativo do primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23, também um bom crescimento na casa de 37%, com a empresa destacando então a sua gestão ativa do portfólio, os novos ativos eólicos que estão entrando em funcionamento e também a questão da melhor disponibilidade dos seus ativos e melhor performance dos ventos. Evidentemente, todo esse crescimento não vem de graça, então a empresa vem enfrentando um aumento nos seus custos e despesas operacionais, seja aqui no comparativo com o segundo trimestre de 22, quanto com o primeiro semestre do ano passado, a gente vê um número bastante parecido, com um crescimento aqui na casa dos 26 a 27% nos seus custos operacionais. Tudo isso puxado pela questão da correção da inflação, então as empresas vêm aumentando aí os seus custos, vêm aumentando também os seus preços aos serviços oferecidos no mercado. A AES, com esses novos ativos em operação, também precisa aumentar ali o seu pessoal trabalhando, precisa ter mais despesas com pessoal, despesas com materiais, tudo isso acaba puxando um pouquinho, então, a questão aqui dos seus custos para cima. Mas no geral, ainda com esse aumento de custos, o resultado final foi muito bom. A empresa conseguiu trazer o seu EBITDA consolidado a um grande crescimento na casa dos 45% quando comparamos com o segundo trimestre de 22 e também no comparativo do primeiro semestre do ano com o primeiro semestre de 2023, com um crescimento também na casa dos 38%. Então a gente vê aqui essa capacidade de geração de caixa da empresa vindo muito forte. E além disso, o seu lucro líquido também teve um grande aumento. Esse ponto aqui eu destaco que não é tão relevante assim, porque a empresa teve um lucro líquido bem magrinho lá no começo de 2022, na casa dos 9 milhões de reais, que agora ela trouxe aqui para a casa dos 36 milhões.
Tudo isso evidentemente se deve também aos grandes investimentos que a empresa vem fazendo. Então, atualmente a gente não deve esperar um lucro líquido tão gordo assim para a AES Brasil. A gente tem que primeiro esperar a empresa fechar os seus investimentos, começar a colocar os seus ativos para funcionar, para então começar a ver eles trazendo aí uma boa renda para ela e também um crescimento no seu lucro líquido. No comparativo aqui do lucro líquido também com o primeiro semestre de 22. Com o primeiro semestre de 23, a gente já vê um crescimento menos expressivo, na casa dos 20%. Então a gente pode lembrar aí que no ano passado a AES Brasil chegou a ter em alguns trimestres prejuízo aqui no seu lucro líquido, e agora ela vem revertendo esses resultados e deve vir com um crescimento no seu lucro líquido para os próximos trimestres, assim que ela vier fechando as suas obras de construção dos seus complexos de geração. E claro que todos esses investimentos não vêm de graça, então a AES Brasil acabou se endividando bastante para colocar essas obras para funcionarem. Ela vem aqui com um endividamento que fica para a AES Brasil na casa dos 5,6 vezes a sua dívida líquida por EBITDA, e quando olhamos aqui para a AES Operações, a sua dívida líquida sobre EBITDA fica na casa dos 3,28 vezes. Então esse endividamento da empresa não é brincadeira, mas conforme ela vier entregando seus projetos, ela deve conseguir reduzir também essa parte do endividamento, trazendo a valores menores. Vale lembrar aqui que o seu cronograma de amortização está para os próximos anos, começando em 2024 em valores mais pesados, então agora em 2023 a empresa não vai ter tanta amortização assim, tantas dívidas para pagar, mas ali a partir de 2024 ela já começa a ter valores maiores. Claro, como ela vai entregar as suas obras provavelmente até o fechamento aqui de 2023, uma boa parte delas, ela vai conseguir pagar as suas dívidas aí com certa tranquilidade, mas vale a pena ficar de olho nisso. E falando sobre os planos de investimentos da AES para os próximos anos, a empresa deve ter um valor bastante grande de investimentos agora para 2023, ficando na casa dos 2,8 bilhões de reais, mas a partir aqui de 2023 ela deve dar uma boa reduzida, tendo um valor próximo de 228 milhões ali para 2024 e vindo reduzindo mais para os próximos anos. Então ela deve focar aqui mais em pagar as suas dívidas e voltar a remunerar os seus acionistas após o ano de 2023. Um ponto interessante é que após o anúncio desses resultados, a AES teve aqui uma grande queda na sua cotação no mercado brasileiro. Então a empresa era negociada aqui bem próxima dos R$ 12 de cotação. Ali no dia 4, após ela anunciar os seus resultados, ela teve uma grande queda aqui, chegando próximo dos 5% de queda e sendo negociada aqui a cerca de R$ 11,40. O ponto principal para toda essa queda é que o consenso do mercado dizia que ela deveria vir com resultados melhores, então boa parte do mercado esperava que um resultado de lucro líquido na casa dos 64 milhões de reais, enquanto a empresa entregou resultados bem aquém desse esperado. Vale lembrar que a AES Brasil era conhecida como antiga AES Tietê, era uma empresa que tinha aí um largo histórico de dividendos, mas após isso ela passou por uma reestruturação, e nesse sentido ela já foi negociada muito próxima dos R$ 18 aqui de preço de cotação, mas conforme a empresa veio passando por alguns resultados ruins, entrou também nesse ciclo de investimentos, ela acabou tendo uma grande queda na sua cotação, atingindo um valor ali nas suas mínimas próximo de R$ 9. E exatamente por não estar distribuindo dividendos também, muitos investidores ficam com o pé atrás na empresa, não sabem como vai ser aí a sua distribuição e tudo mais, e exatamente nesse momento pode ser uma boa oportunidade para estar de olho nela e avaliar uma entrada, pois quando o mercado está com medo, normalmente se abrem as melhores possibilidades e também oportunidades. Então vale ressaltar aqui que a AES Brasil nos últimos anos pagou dividendos bem magrinhos, em 2021 na casa dos 2%, em 2022 na casa de 1%, provavelmente agora para o ano de 2023 não deve pagar dividendos ou deve pagar um dividendo muito pequenininho também, e ela só deve começar a aumentar essa posição aqui de dividendos pagos lá para o ano de 2024 em diante. Então, para o pessoal que quer se posicionar e gosta da AES, talvez esse seja sim um dos melhores momentos. Ela rondando ali aquele valor de 9 a 12 reais já é um preço interessante para a compra, porque a empresa tem sim uma grande capacidade de pagar dividendos após encerrar todos esses investimentos e pagar suas dívidas.